Boa tarde, irmãos. Graça e paz a todos vocês. É com alegria que nós estamos aqui nessa tarde para poder trazer mais uma mensagem diante desse momento que nós estamos vivendo, né? Nós temos nos proposto a trazer uma mensagem para todos vocês, né? E o tema da nossa mensagem hoje é o que fazer quando nos sentimos sozinhos e abandonados. Porque essa é uma situação muito pertinente nesse tempo, principalmente por conta do isolamento, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm que ficar mesmo dentro de casa, porque algumas ainda têm alguma mobilidade, mas outras têm que ficar. E essa questão é uma questão principalmente para as pessoas mais velhas, ter esse sentimento, né? Mas não são só as pessoas mais velhas, todos nós que temos a nossa responsabilidade acabamos nos sentindo sozinhos e abandonados, né? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso de 1 a 18. Eu quero dar um tempinho para aqueles que estão com a Bíblia. Eu não vou ler esse texto inteiro porque o que acontece é um texto grande e a mensagem pode ficar ainda maior, né? Então eu quero só dar essa orientação, que você abra, se você quiser, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, os versos de 1 a 18. Ok? Esses versos, esses 18 primeiros versos desse capítulo 19, eles contam uma pequena parcela de um servo muito fiel a Deus, que foi o profeta Elias. E eu vou contar para você de uma forma assim geral o que passa. Você pode ler depois e você vai entender os capítulos anteriores, os posteriores, e você vai entender, mas eu quero contar esse pedaço para você, né? O profeta Elias, ele vinha de um tempo muito difícil por conta do rei Acabe e da esposa dele, Jezabel, né? Pessoas essas que andavam totalmente longe de Deus. O auge dessa história se dá quando Elias ele faz um desafio aos profetas de Baal e de Aserá. E o que acontece? Esses eram deuses que o rei e a sua esposa serviam, eram deuses pagãos, né? E Elias, ele trava uma batalha com eles, com esses profetas de Baal e de Aserá, tanto no campo espiritual como humano. E ele vence tanto no campo espiritual como no humano, porque quando eles vêm para cima de Elias, ali há uma batalha entre eles, né? Elias, ele acaba matando todos eles, né? É lógico que tudo isso acontece com a intervenção de Deus, mas o que dá? O que acontece depois dessa situação, né? Acabe faz uma ameaça para ele. Aliás, quem faz a ameaça na realidade é Jezabel, né? E depois que ele passa por essa experiência tão abençoada de ver Deus agindo, né? Ele vive essa triste experiência de ser ameaçado de morte. E aí Elias, ele faz o quê? Ele foge. Então ele vive essa experiência de vencer os profetas de Baal e de Aserá, mas por conta de uma ameaça de morte que ele sofre de Jezabel, ele acaba fugindo. Então se você pegar aí no capítulo 19, o versículo 3 e o versículo 4, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Então veja que ele tem medo, ele foge, e ali em Berseba ele chega para Deus e diz essas palavras, né? E a história ela continua, porque de Berseba ele caminhou 40 dias no deserto até chegar em Horebe. Então ali em Berseba ele tem essa primeira experiência e ele faz esse relato para Deus, falou: chega Deus, para mim já basta, eu quero a morte, né?
mas ele vai para Horebe. E ali em Horebe, ele tem um segundo encontro com Deus. E esse encontro, ele revela, além de medo e algumas outras coisas, o que mais está dentro do coração dele. Porque ele está com medo, ele está cansado, ele está com tristeza. Então aí, no primeiro livro de Reis, ainda no capítulo 19, o verso 10, diz assim: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Versículo 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então ele tem uma compreensão de que ele está o quê? Sozinho. Ele tem uma compreensão que, além de todos os outros sentimentos, ele está sozinho e abandonado. E veja que todos nós somos passíveis de passar por situações que nós vivemos experiências importantes com Deus, mas depois também passamos por esses desertos, por essas experiências que são experiências difíceis. Momentos difíceis, como temos falado, que esses são os momentos de crise do Covid-19, sempre existiram e sempre existirão em nossa vida, querido. É mais um momento difícil, mas sempre existiram e sempre vão existir. Dá uma pensada em quantos desses você já passou e sobreviveu. O que esse momento de agora tem de diferente? O que ele tem de diferente é isolamento. Nós estamos precisando ficar isolados. É a única coisa que ele tem de diferente. Você já passou por crise financeira? Muitas, eu já passei por um monte. Você já pensou que não teria dinheiro para pagar as contas? Eu também já passei por isso. Que não teria o que comer? Já passei por essa situação. Que ia faltar isso e aquilo. Então a única diferença nesse momento é o isolamento. O resto, se você analisar a situação, nós já passamos por coisas parecidas, iguais a essa, e nós já sobrevivemos. Como Deus responde para Elias, como vencer o sentimento de solidão e abandono? Porque Deus responde para ele, como viver o sentimento de solidão e abandono. Primeiro, mostrando que ele não está só nessa batalha. Então Deus, a primeira coisa que Deus faz para ele vencer isso, esse sentimento que está ali impregnado na cabeça dele, de que ele está sozinho, tá? É justamente mostrar para ele o contrário, que ele não está só nessa batalha, e muito menos abandonado. O versículo 18, o capítulo 19, o versículo 18, no final dele, ele diz assim, o versículo 18: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Então a primeira coisa que Deus faz, ele mostra para Elias que existem 8.000 que estão separados, 8.000 que não se curvaram diante de Baal, né? Querido, eu quero dizer uma coisa para você, estatística. O mundo tem 7,7 bilhões de pessoas hoje, aproximadamente. O Brasil tem aproximadamente 210 milhões de pessoas. O estado de São Paulo, o estado que você mora, tem 44 milhões de pessoas aproximadamente. E por fim, sua cidade, Duartina, tem aproximadamente 12.500 pessoas. Você não está passando pela crise sozinho. Outras tantas pessoas estão vivendo o mesmo problema que você. Querido, você não está passando por isso sozinho. Seja aqui em Duartina, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil, seja no mundo, outras tantas pessoas estão passando pelo mesmo problema que você. De alguma forma, em alguns aspectos, os problemas são comuns a todos. Pode não ser igual, mas existem aspectos que eles são os mesmos problemas. Deus faz questão de mostrar isso para Elias.
Deus quer mostrar para Elias que o que ele está vivendo, tem outros 8.000 que também estão vivendo a mesma situação. Então, o primeiro passo para se vencer todos esses sentimentos, em especial da solidão e do abandono, é mudando o seu foco. Você precisa parar de olhar só para você e olhar com amplitude. Você olhar o todo, você precisa mudar o seu foco. Quando olhamos só para nós mesmos, o fardo se torna muito pesado. E é mais fácil fazer o que fez Elias, pedir a morte. Eu acredito que, por conta assim de quem somos, em alguns momentos a gente já tenha dito isso para Deus: era melhor que eu morresse, pelo menos isso acabava. Mas não funciona assim. Nós não temos domínio sobre a vida e sobre a morte, porque esses domínios são de Deus. E enquanto você precisar viver as suas experiências aqui, enquanto for o tempo de Deus, Deus sabe. Deus te chama para olhar para fora. Deus está chamando você para olhar além dos seus muros, das suas cercanias, a olhar para os outros. Como cristão, entende que todos os outros estão com você nessa batalha. E apesar de grande, ela pode ser vencida. Querido, um dia essa batalha vai ser vencida. Você pode ter certeza. Mas o exército hoje precisa batalhar. Nós não podemos ficar olhando somente para nós mesmos. Nós precisamos ficar olhando para os outros, para as coisas que têm acontecido ao nosso redor. Então eu preciso mudar o meu foco. Porque se eu olho só para mim, só eu tenho conta para pagar, só eu não sei o que vai acontecer amanhã, só eu isso, só eu. Aí eu vivo o meu mundo, que eu não posso sair para compartilhar com o outro, para conversar com o outro. Mas você pode ter certeza que os outros lados, todos, estão vivendo a mesma situação. Então Deus fala: Elias, tem 8.000 que estão vivendo a mesma situação que você. Você não está sozinho. Você não é o único que sobrou. Existem outros 8.000. Está aí no texto bíblico. Pois bem, como Deus responde para Elias como vencer o sentimento de solidão e abandono? Em segundo lugar, ouvindo e obedecendo a Deus. Querido, isso é imprescindível, que a gente ouça e obedeça aquilo que Deus fala. Bem, uma das coisas fundamentais aqui é ouvir Deus. Elias sabia claramente onde Deus estava e quando ele estava falando. Se você pegar o capítulo 19, você vai entender que Elias sabia aonde Deus estava e o que Deus estava falando. Ele não tinha problema com isso. Agora eu quero fazer aqui um parênteses, tá? Eu quero abrir um parênteses e a gente já fecha ele. Só um cuidado. E o cuidado que eu tenho aqui, nesse capítulo 19, é os versos 11 a 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à tenda da caverna. Então, existem ali 3 fenômenos. Existe um vento muito forte, existe terremoto e existe fogo. Para depois ter a brisa e ele entender que Deus estava na brisa. Nesses outros 3 fenômenos, o texto bíblico, não sou eu, o texto bíblico está dizendo que Deus não estava neles. Então, querido, eu quero que você tenha muito cuidado com esses versos, porque quando eles relatam esse fenômeno ali na frente da caverna, cuidado para não se confundir, cuidado para não fazer confusão. Momentos de crise podem nos fazer ver Deus aonde Ele não está. Isso é muito propício, já vi demais disso. É muito sério dizer de Deus o que Ele não fez e o que Ele não disse. Então aí a gente pode fantasiar e criar uma série de coisas. O texto bíblico está dizendo que Deus não estava nesses fenômenos. Por que Ele está aqui? Deus sabe. Mas eu quero dizer para você, muito cuidado com isso, porque o quarto fenômeno é uma brisa suave e tranquila, e é nela que Deus está. Então fechei o parênteses com os cuidados que você tem. Então é essencial que você tenha afinidade com Deus, porque para poder ouvir Deus, eu tenho que ter afinidade com Ele, e isso Elias tinha de sobra.
A segunda caminhada, aliás, na primeira caminhada de Elias, ele foi até Berseba, e ali Deus falou com ele. Então, o capítulo 19, o verso 5, ele diz assim, só um minuto aqui para eu achar o verso 5. Essa Bíblia aqui não é minha, aí fica difícil. Diz assim o texto: depois da caminhada dele, quando ele vai até Berseba, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas, quente, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte do Senhor. Então, esse é o primeiro momento que Deus fala com ele. Então, Deus falou com ele, o que ele fez, levantou, comeu a comida e seguiu 40 dias de caminhada, ou seja, ouviu e obedeceu. Ele podia falar: não vou, eu quero morrer, mas ele falou: não, eu vou, se Deus está me chamando, eu vou. A segunda caminhada vai terminar em Horebe, e ali Deus fala com ele novamente. São os versículos 15 e o versículo 19. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. E aí o versículo 19, que eu não estava na primeira leitura: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Então, nessa segunda caminhada, ele chegou lá em Horebe. Em Horebe Deus falou com ele, falou: eu quero agora que você volte, você vai fazer isso, isso e isso. E o que esse homem faz? Ele obedece. Querido, é essencial que a gente ouça Deus. Para a gente vencer o sentimento de solidão e abandono, a gente precisa estar em contato com Deus, em relação com Deus. Nós precisamos fazer isso. E aí o que acontece? Elias, ele ouve e obedece. Isso para mim e para você é fundamental. Imagina para você voltar para onde você recebeu uma ameaça de morte. Então ele tinha recebido uma ameaça de morte, e agora ele vai ter que voltar para lá. É fácil obedecer numa circunstância dessa? Não, mas é Deus quem está falando. Deus é especialista em mandar as pessoas voltarem para enfrentarem essa situação. Então Deus fez o quê? Falou para Moisés quando ele fugiu do Egito: volta lá para o Egito que eu quero usar a sua vida para libertar o povo. Deus é especialista em fazer isso. Moisés teve que voltar de onde saiu, ameaçado de morte. Ele mandou Jacó voltar para se acertar com seu irmão, aquele irmão chamado Esaú, que ele tinha enganado, que ele tinha roubado a bênção, e ele estava ameaçado de morte. Agora Jacó precisa voltar para se acertar com Esaú. Jesus volta para Jerusalém, da onde por duas situações ele foi ameaçado de morte, mas numa dessas ele ainda não ia morrer, mas ele voltou lá, depois de ter sido ameaçado de morte. E a gente não podia deixar de falar de Paulo. Paulo saiu lá de Jerusalém ameaçado de morte, e ele volta para lá também. Então a gente vê que há um Deus que está nos colocando à prova em situações que nós precisamos aprender a enfrentar. E aí a gente só consegue enfrentar isso, querido, se a gente está ouvindo a Deus e está disposto a obedecer. A questão só pode ser explicada de uma forma: obediência. Para vencer a solidão e o abandono, ouça a Deus e obedeça. O que Ele tem falado com você? O que Ele tem mandado você fazer, querido? Se é que você tem ouvido a Deus, porque é essencial ouvir. Tem afinidade? Então eu consigo ouvir o que Deus está falando. Mas aí tem a obediência. O que Ele está mandando você fazer? O que Ele tem falado para você fazer? Eu não sei o que vai acontecer, mas até esse momento, para mim, a experiência que eu estou vivendo para a minha vida, a única palavra que se encaixa para mim é uma que está descrita lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. E eu escrevi ela aqui para falar para você. Isso é para mim, o que Deus tem falado comigo.
vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Querido, há um bom tempo atrás eu tenho dito isso para vocês, antes de Covid, acho que tem uns 2 meses atrás, Deus trouxe nas minhas férias uma mensagem através da vida da Rosinha, falando sobre dependência. E daquele dia para cá, eu tenho tomado algumas atitudes. Eu não estou dizendo que nada disso é fácil, não estou dizendo, não é fácil, mas de lá para cá eu tenho tentado, pelo menos, obedecer a Deus. E para a minha vida, esse momento e outras situações difíceis que vêm junto, eu só posso dizer uma coisa para vocês: eu preciso ouvir e obedecer, e para mim não tem o que eu possa fazer, a não ser se Deus me mandar fazer alguma outra coisa. Então, há alguns momentos que Deus vai nos mandar fazer, e há outros momentos que Deus simplesmente vai falar, espere. E aí eu quero novamente ler esse texto para vocês. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Isso está lá no 2º livro de Crônicas, capítulo 20, o versículo 17, a primeira parte do versículo. Seja qual for a decisão de Deus para a sua vida, fazer ou não fazer alguma coisa, se você quer vencer o sentimento de solidão e abandono, ouça a voz dele e obedeça. Bom, para finalizar, como Deus responde para Elias, como vencer o sentimento de solidão e abandono? Crendo que a presença dele é real. Porque, amados, se nós não cremos que Deus é real, você pode não ter ele corpóreo aqui, mas que ele é real, que ele se manifesta, então a nossa fé é vã. Se eu não conseguir crer dessa forma, e nós somos chamados a crer de que forma? Pela fé. Então, se eu quero vencer o sentimento de solidão e abandono, eu preciso crer que a presença de Deus é real. Há momentos que estamos rodeados de muitas pessoas. Já teve momentos desses na sua vida aos montes, mas nesses momentos nos sentimos sós. Então tinha muita gente ao seu lado, mas mesmo assim você se sentia só. Há momentos que literalmente nós estamos só nós, não tem mais ninguém. O que não podemos nos esquecer é que Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Ele não nos deixa só. Mas como fazemos para não sentirmos solidão e abandono? Talvez essa seja a pergunta mais pertinente. Você sabe que fé é essencial para quem serve a Deus. Querido, fé é essencial para quem serve a Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. O final, e que recompensa aqueles que o buscam. Mas a fé precisa me levar a entender e a crer de todo o meu coração que Deus existe. Então a fé precisa ser exercitada. E os 2 primeiros exercícios são leitura da Bíblia, que é alimento para a alma, e oração. O exercício da fé está aqui, querido. O exercício da fé está aí. Leitura da Bíblia, porque é alimento para a alma. E o segundo, oração. Quando você faz isso, Deus se revela para você. E aí eu quero ler alguns versos da palavra para você entender o quanto isso que eu estou te dizendo é verdade. O Salmo 27:10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. É o Salmo 27:10. Isaías 49, verso 15 e 16. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim. Está lá em Isaías, capítulo 49, verso 15 e 16. Mais um pouquinho. João 17, os versos 11, 15, 22 e 23, diz assim:
Não ficarei mais no mundo, é a despedida de Jesus daqui do mundo. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amastes como igualmente me amaste. É lindo. É a oração de Jesus quando ele está saindo daqui da terra, orando por aqueles daquele momento e pelos outros que viriam conhecer ele por intermédio da palavra. Como é que nós podemos dizer que estamos sozinhos e abandonados? Jamais! Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, para a gente fechar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E aí ele fecha: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso aqui é promessa, querido. Para a minha vida e para a sua vida, é uma promessa de estar comigo e com você. E ele está falando aqui de uma relação, então eu preciso ter uma relação com Deus, eu preciso crer que Ele existe, eu preciso viver com Ele, eu preciso ouvir o que Ele está falando, eu preciso estar disposto a obedecer. Isso é essencial para a minha vida e para a sua vida. Queridos, não estamos sós, não tem por que nos sentirmos sozinhos ou abandonados. Nós podemos aprender com Elias, mas também com outras tantas passagens da Bíblia, porque a Bíblia ela está repleta de passagens de que nós nunca estivemos e nunca estaremos sozinhos e abandonados. Então, deixo para você, lembra que nessa batalha você não está sozinho. Ouça e obedeça aquilo que Deus falar. E creia, querido, isso por meio do exercício da palavra e da oração, que Deus é real. Ainda que você esteja sozinho de pessoas, nunca você estará sozinho. Porque há promessas na palavra de Deus. Ele está sempre com você. Nós vamos vencer essa batalha. Em nome de Jesus. Nós vamos vencer esse momento difícil. Vamos crer pela fé, meus amados. Nós vamos vencer na fé, joelhos dobrados, orando, confiando no poder do Senhor. Agora não tem dinheiro, agora é só a misericórdia e a graça dele, e é por isso que a gente pode confiar. Deus é bom, Deus é muito bom, e Ele vai nos dar essa vitória. Vamos crer. Amém? Eu quero chamar você para a gente orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido bom com a nossa vida. Nós já passamos, se olharmos o nosso passado, nós já passamos outras tantas batalhas, e em todas elas, o Senhor nos deu livramento e vitória. Ó Senhor, muito obrigado por todo o teu cuidado até aqui com a nossa vida. Obrigado, a Deus, por estar nos sustentando, nos amparando e nos fortalecendo. Mas há uma caminhada que os nossos olhos carnais não podem enxergar o fim, mas os espirituais podem. Nós podemos olhar lá na frente e contemplar a vitória que o Senhor tem. Em nome de Jesus, essa doença vai ser vencida. Em nome de Jesus, nós vamos poder nos alegrar e festejar e celebrar. Nós vamos poder dar as mãos novamente, nós vamos poder nos abraçar. Ó Senhor, mas enquanto isso não acontece, traz para dentro de nós a tua alegria, a tua esperança. Tira de nós todo sentimento de tristeza, de amargura, de sofrimento. Mas em especial, tira o sentimento de abandono e de solidão. Não estamos sozinhos. O Senhor se faz presente. Que esse seja um momento para afinarmos a nossa relação com o Senhor. Que esse seja um momento, ó Senhor, para aprendermos a ouvir o Senhor e a te obedecer. Que possamos olhar, ó Deus eterno, a multidão espalhada pelo mundo, que está sofrendo as mesmas situações em que nós estamos sofrendo.
Ó Deus, que nós possamos olhar para isso, mudar o foco da nossa visão, que possamos te obedecer, ouvir a tua voz e te obedecer, seja para fazer ou seja para não fazer absolutamente nada. E eu creio que nesse momento, essa palavra lá de Crônicas, ela é perfeita, porque a batalha não é nossa, a não ser naquilo que nos compete, mas essa é uma batalha que vamos vencer pela fé. Pessoas têm orado pelo mundo inteiro, mas Senhor, nos ajuda a crer cada dia, por meio da palavra e da oração, que a tua presença ela é real, que o Senhor se manifesta. Nós podemos não te ver, mas nós podemos te sentir, e essa presença é maravilhosa, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos traz alegria e paz. Ó meu Deus, queira abençoar a cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem, não só os irmãos ali da igreja, mas todos os outros de qualquer igreja, ó Deus, de qualquer credo ou religião que esteja ouvindo essa mensagem, que a tua palavra possa alcançar a vida de cada um desses também, que a tua bondade seja com a vida de cada um deles, ó Deus, porque todos nós, no dia de hoje, precisamos muito do Senhor, e o Senhor é o Deus soberano dos céus e da terra. É em ti que nós confiamos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe.